Bom dia, oitavo ano. Vamos para mais uma aula de geografia e hoje vamos iniciar o capítulo 11, América Desenvolvida e Estados Unidos. O conteúdo da aula de hoje vocês encontrarão a partir da página 384 a 396. Então vamos lá. Estados Unidos, o berço das liberdades democráticas. Então, os Estados Unidos está localizado na América do Norte, como já foi estudado, entre o Canadá e o México. O Canadá fica na parte de cima, ao norte, e o México na parte abaixo, ao sul. E apresenta uma área de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, sendo o quarto maior país do mundo. Seu território, gente, é dividido politicamente em 50 estados. Então, cada quadradinho desse é um estado diferente. Além do Alasca e o Havaí, que também pertencem aos Estados Unidos. E o Washington é a capital dos Estados Unidos. As 13 colônias, a conquista do espaço. Então, para quem não sabe, as 13 colônias, que se destaca em vermelho, foi a região que deu origem aos Estados Unidos. Então, vamos conhecer um pouco desse acontecimento. Então, os primeiros colonizadores europeus que chegaram nesse território foi a partir do século XVI. Mas pela falta de minério, gente, essa região foi deixada de lado até a metade do século XVI, quando a rainha Elizabeth I, interessada pela colonização da América do Norte, ordenou a colonização. E quem colonizou essa região foi os ingleses, que eram chamados de pais peregrinos. E assim, rapidamente, vários colônios foram para aquela região, para o povoamento daquela região. Portanto, é importante ressaltar que o primeiro núcleo, as primeiras pessoas que chegaram naquela região, tinham formação escolar elevada. E mesmo assim, eles apresentavam uma forte crença de que eles eram eleitos por Deus para colonizar todo o continente americano, de forma para o bem ou de forma para o mal. Ou seja, os primeiros grupos que chegaram para colonizar essas terras, eles acreditavam que Deus tinha dado a ele o poder de colonizar todo o continente americano, mesmo que seja com a ação do bem ou para a ação do mal. Então, no início, os primeiros colonizadores foram os ingleses. Depois chegaram irlandeses, escoceses, franceses e alemães, além de milhares de negros que foram trabalhar como escravos. Inicialmente foi formado 2 colônias e posteriormente mais 11, formando assim as 13 colônias que vocês estão vendo aí no mapa. No entanto, essas colônias, gente, apresentavam diferenças sociais e econômicas. As colônias ao norte, essas de cima, apresentavam um bom desenvolvimento econômico e social, porque ela foi desenvolvida a colonização de povoamento. Já as colônias do sul, as de baixo, ela apresentava péssimas condições de desenvolvimento econômico e sociais, porque ela foi desenvolvida as colônias de exploração. A caminho da independência. Então, vários acontecimentos ocorreram para o desejo e criação dos Estados Unidos. Então, a relação da Inglaterra e as 13 colônias foram relativamente amistosos, mas essa relação piorou, gente, quando os ingleses começaram a taxar com altos impostos a população daquela região, com o objetivo de enriquecer a coroa britânica. Então, um acontecimento que ocorreu foi o massacre de Boston. E o que foi isso, gente? Foi uma reação violenta do exército britânico contra o protesto dos colonos, onde os soldados ingleses atiraram contra a multidão que protestava contra as más condições de vida e altos impostos. Então, o massacre de Boston foi essa reação violenta do exército britânico contra os protestantes. Logo após o massacre de Boston, foi criada uma lei do chá, que era uma forma de controlar o valor do chá naquela região, ou seja, aumentar o valor. E uma forma de protestar novamente, vários colonos foram para o navio e jogaram a carga do chá no mar. E uma forma de repressão foi criada outra lei chamada de leis intoleráveis, ou seja, qualquer ação contra a coroa, esses colonos seriam julgados nos tribunais. E assim cresceu já o desejo de tornar essa região independente. Foi aí que foi criado os Filhos da Liberdade, um grupo que lutava pela independência dos Estados Unidos. Aí veio o Congresso da Filadélfia, que seria o quê? Foi criado um documento enviado para o rei contra as medidas que estavam sendo impostas pela 13 colônia. E o segundo congresso seria já a resposta do rei. O rei não gostou desse documento e houve mais repressões naquela região.
Vamos agora entender a Guerra da Secessão. Essa guerra, gente, os Estados Unidos já era dependente. E como já foi dito, a região do norte apresentava um grande desenvolvimento econômico e social, era industrializado e era contra o trabalho escravo. Já a região sul era agrário, comercial, era pouco desenvolvido economicamente e socialmente também, e ele era a favor ao trabalho escravo, já que ele utilizava a mão de obra escrava nessa região. E como deu origem a essa guerra? Por quê? Porque a região norte votou para o fim da escravidão em toda a região, enquanto o sul não concordou. E isso deu origem a essa guerra. O fato do norte votar a favor do fim da escravidão e o sul não concordar, já que ele utilizava a mão de obra escrava. Vamos agora para o avanço para o oeste, gente. Então, como vocês sabem, durante o século XIX aconteceu conhecido hoje como Marcha para o Oeste. Então, o avanço para o Oeste é conhecido também como Marcha para o Oeste, que se refere ao aumento do território dos Estados Unidos, que partiu das 13 colônias, que vocês estão vendo aí no mapa, até em direção ao oeste, até o Pacífico, mas trouxe uma série de consequências. A primeira dela foi que vários indígenas foram mortos para a ocupação dessa região, e os que ficaram vivos teve que se retirar dessa região também. Então essas seriam as principais consequências. O massacre indígena, além de muitos ter que sair das suas terras para a ocupação dessa região. Mas o que foi oferecido, gente? O que foi oferecido para vários imigrantes ocupar essa região? E ocorreu o povoamento. Foi oferecido terras. Então, para quem fosse para aquela região, povoar aquela região do oeste, era oferecido terra em forma para eles desenvolver, ficar naquela região. Então, a forma de incentivar a entrada de imigrantes, a ocupação dessa região, foi oferecido terras, eles serem proprietários de terra nessa região para irem e povoar a região oeste. E assim chegamos ao fim de nossa aula. Vocês vão ficar com essas seguintes questões para responder. Espero que tenham compreendido. Um bom dia e um bom estudo.